que o renascimento cultural foi um fenômeno histórico que aconteceu na Europa entre os séculos XV e XVI, e ele tem esse nome, ó, Renascimento, porque ele vai se inspirar na cultura greco-romana. Tá? Eu até expliquei para o pessoal que estava na aula que os renascentistas, eles se inspiram na cultura greco-romana porque eles não gostam da Idade Média. Eles rejeitam a Idade Média. Então, eles dizem que, olha, estamos fazendo renascer a cultura grega e romana, a cultura da antiguidade clássica. Por isso o termo renascimento. Né? O Renascimento, ó, coloquei até uma figurinha aqui, que é uma figura do Leonardo da Vinci, um desenho dele, que demonstra a ideia do humanismo, o homem é o centro de todas as coisas. O Renascimento vai usar basicamente duas ideias aqui, ó, né? Claro que isso é um basicão. Então, o humanismo, né, todas as coisas pertencem ao homem, o homem é a medida de todas as coisas, e o antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. Antropo, homem, centrismo, centro. Isso vai contra aquilo que era a visão da igreja, que é o teocentrismo, teo é Deus, centrismo é o centro de tudo. E a outra visão da igreja, que é a sacralização da vida. Tudo na vida é sagrado. Percebam que aqui, ó, né, o renascentista dizendo que na vida é humano, enquanto que está se dizendo que, né, tudo na vida é humano, e o teocentrismo e a sacralização diz que tudo na vida é sagrado, Deus é o centro de tudo, e o Renascimento vem romper com essa ideia. Só precisa tomar um pouco de cuidado, porque os renascentistas, eles não negam a igreja, eles não são ateus, tá? Isso nem existe no século XVI. Eles são pessoas que acreditam em Deus, acreditam na igreja, só que eles estão rompendo com a visão da Idade Média, que é a visão de que tudo pertence a Deus e Deus faz tudo. Os renascentistas, eles têm essa visão, eles criticam muito a igreja, criticam muito o período da Idade Média como a Idade das Trevas. Trevas é a ausência total de luz, significa uma época em que, não, trevas, um lugar onde você não tem luz nenhuma, você não consegue andar, você não consegue caminhar. Eles criticam isso, por isso eles dizem que eles estão renascendo a cultura. É como se não tivesse caminhar de cultura, né? Como se não tivesse cultura na Idade Média. Claro que é um exagero. Eles estão fazendo isso para que as pessoas acreditem neles. Isso não é totalmente realidade. As próprias ideias, várias ideias do Renascimento, surgiram no meio da Idade Média. Por exemplo, esta figura que está aqui, ó, a figura que está no centro da tela, ela mostra já uma forma de perspectiva, que é aquela ideia de que você faz um desenho e tem um fundo. Você tem uma sensação, quando você olha para o desenho, que ele tem um fundo. Se você olhar na figura anterior que eu coloquei aqui, ó, ela não tem fundo. É uma figura que, como se todo mundo tivesse chapado na frente da figura. Tá? A ideia de usar a perspectiva como forma de melhorar a percepção da arte é uma ideia do Renascimento. Mas perceba, esta figura que estou mostrando para vocês, ela vem antes do Renascimento. Então, óbvio, as ideias do Renascimento surgiram no meio da Idade Média. Certo? Eu vou dar alguns exemplos que eu passei na outra aula aqui, que eu vou retomar com vocês. Aqui você tem Leonardo da Vinci, conhecidíssimo, né? Até por esta obra que está aqui, que é a Gioconda, mais conhecido como Mona Lisa. Tá? E o Leonardo da Vinci, que tem várias obras, inclusive aí, ó, a Santa Ceia, famosérrima também, né? Percebe a noção de perspectiva aqui, ó? Quando você olha para o quadro da Santa Ceia, você está vendo um fundo, né? Uma figura de frente e um fundo. Isso são cálculos matemáticos que vão ser feitos na hora de pintar para dar essa impressão de que quando você olha para o quadro, ele tem uma noção de fundo, de profundidade.
E uma outra figura aqui dele, isso é um esboço de um helicóptero. Caramba, professor, imagina, gente, no século XVI o cara fazendo um esboço de um helicóptero. É um negócio bem difícil. Por isso que esta época, o começo do século XVI em diante, é chamado, saímos da Idade Média e com o Renascimento, né, final do século XV, começo do século XVI, entramos na Idade Moderna. Lembra que eu já falei para vocês, nós não vivemos hoje na Idade Moderna, mas a ideia de ser moderno, várias ideias que compõem aquilo que é a nossa vida até hoje, nasceram no século XVI. Então, você imagina que no século XVI alguém poderia pensar em fazer um helicóptero. Óbvio, ele não tinha material, não tinha conhecimento acumulado no mundo para realmente fazer um helicóptero para voar. Mas a ideia está aqui. Era uma engenhoca que faria com que, com um cara pedalando ali, aquilo ia fazer a velocidade dessa hélice que está aqui virar uma velocidade super rápida e fazer aquilo voar, né? Ficar mais leve que o ar. Outra obra aqui, que é a Vênus, sendo agraciada pela primavera e por Adão e Eva. E aqui tem um detalhe interessante, né? Você começa a perceber uma coisa, por isso que eu coloquei essa obra, que é a questão dos corpos. Na Idade Média não se mostrava corpo. O corpo, principalmente o corpo feminino, é visto como a morada do demônio. Mas é a visão que a igreja tem na época. E o que ocorre? O Renascimento, ele vai explorar, é uma outra característica artística do Renascimento, ele vai explorar os corpos humanos, fazendo, né, desenhando, mostrando os corpos humanos. A gente vai mostrar mais isso até em outras obras. Outro grande artista, Michelangelo. Então, eu coloquei aqui uma das obras mais conhecidas do Michelangelo. Não dá nem para ver ela inteira na tela aí, tá? Mas eu vou colocar a principal parte, que é o Davi de Michelangelo. Perceba, ele está nu, ele tem toda a demonstração dos músculos, veias. Percebam o detalhe da mão, né? Se você conseguir aproximar, você vai ver o detalhe da mão, né? O cabelo. Essa obra, quando Michelangelo terminou, e ela é uma obra bem grande, bem, né, grande essa escultura, ele termina e ele fala, assim, ele olha para a obra e ele diz o seguinte: parla, que significa fale. Né? A obra estava tão perfeita, mas tão perfeita, que ele olhou para a obra e falou para ela falar, porque era a única coisa que faltava, né, para aquilo virar um ser humano. Né? Correto? Uma escultura magnífica, né? Uma escultura renascentista. Uma outra coisa que o Michelangelo fez, aqui um detalhe dessa obra que ele fez, conhecidíssimo também, mas isso é só um detalhe de uma obra muito maior, e tem um monte de detalhes, que é o teto da Capela Sistina. Está aqui, ó. Capela Sistina é a principal capela do Vaticano. O Michelangelo foi contratado para fazer isso. E ele vai fazer um esboço e mostrar para o Papa, falar, ó, aqui, ó, né? Certo? Eu vou pintar a cena do juízo final. Ah, beleza. Então fez. Tanto é que nessa cena aqui, ó, e ele faz uma sacanagem. Isso aqui é bem a parte mais importante do juízo final, que é que está no fundo da parede, e os caras que estão do lado dos condenados, que estão chorando, ele põe um monte de gente que é inimigo dele. Os caras a qual ele devia dinheiro, os caras que não gostavam dele, ele põe a carinha dos caras ali, né? Então, é bem uma sacanagem que ele fez, né, com os caras ali. Então, quando ele terminou isso daqui, você teve um problema, que foi o seguinte: o Papa vai olhar para o negócio e falar, meu, magnífica pintura, só que tem um problema, você pintou os anjos pelados. E o Michelangelo respondeu, pô, mas o anjo não é pelado? O anjo é a representação do ser humano, e o ser humano é pelado. E aí o Papa falou, não, mas o anjo não tem sexo, você tem que pintar umas cuequinhas aí nos anjos. E aí eles discutiram, não chegaram no acordo. O Michelangelo falou, dá meu dinheiro que eu terminei. Ele demorou anos fazendo essa obra, tá? E aí o Papa pagou ele, chamou um fulano lá para pintar umas cuequinhas em cima dos anjos, e o cara foi lá todo feliz, né? Eu até citei isso na outra aula, todo feliz,
pintar cuequinha em cima. Olha, eu vou dar um retoque na obra do Michelangelo. Acabou a carreira do cara, né? Ele ficou conhecido no Renascimento como o pintor de cuecas. Né? Todo mundo olhava, o pintor de cuecas, olha que legal. Quer dizer, coitado, né? Acabou a carreira do cara, certo? Um outro exemplo aqui de Michelangelo, né? É Pietà. Essa estátua, ela mostraria o momento em que Jesus é retirado da cruz. Então, percebe a magreza de Jesus, o sofrimento, né? Você olha para ele muito magro, muito sofrido. Então, o Renascimento tem isso, ele tem que explorar o sentimento, mostrando o corpo humano como ele é. Além dessa perspectiva de, olha, eu preciso mostrar o ser humano é o centro de tudo. Além dessa perspectiva de fazer a chamada figura fundo. Outro carinha que eu vou citar é Rafael, olha aqui, uma Academia de Atenas, percebe a perspectiva, né, gigantesca que tem nessa figura, aqui no centro da figura, bem no centro, Platão e Aristóteles, né, dois grandes filósofos, né, que Platão foi professor de Aristóteles, né, depois eles brigaram, né, mas você tem essa visão, a academia, um monte de gente filosofando, pensando, discutindo, e os dois caminhando no meio e discutindo. Percebe a noção de perspectiva fenomenal que tem nessa obra. Assim como nessa daqui. Essa aqui, a obra também é meio grande, eu vou até diminuir um pouco a imagem aqui para a gente poder ver. Aqui, ó. Ressurreição de Cristo. Parece que você tem, na verdade, duas obras em uma. Né? Vou até cortar um pouco os pés aqui, infelizmente. Tá? Aqui você tem, ó, um fundo, né, com um palácio, né, olha as escadarias, então uma perfeição de perspectiva muito bem feita, com o primeiro plano aparecendo, muito interessante, muito legal essa concepção artística que o Renascimento cria. E percebam uma coisa, né? A grande maioria dos temas que são tratados pelo Renascimento são temas religiosos. Eles não estão rompendo com a igreja. Eles estão mostrando que parte daquilo que existe no mundo também tem que ressaltar o ser humano. Da mesma forma que eu vou puxar mais uma aqui, falar, professor, por que você está mostrando tanto artista? Vocês vão notar já que é o Donatello. Donatello era escultor, então aí tem o autorretrato, tem uma outra escultura dele, né? Toda essa visão de que, pode ver que no autorretrato ele põe um tipo de uma talhadeira na mão dele, um martelo que para ele esculpir as pedras e os outros materiais que ele usava. E por que eu citei esses quatro? Tem várias outras pessoas, tá? Esses quatro são muito importantes. Percebam que eles são todos italianos, né? Na época não existe Itália, tem esse detalhe, mas a Itália, ou a região da Itália, né? A gente fala Itália enquanto região nessa época, tá? A Itália só se forma enquanto país no século XIX. A região da Itália é o grande berço do Renascimento. Esses quatro grandes, claro que não tem só eles, mas eles são muito importantes para se entender aquilo que é o Renascimento, até porque a Itália, embora tenha Renascimento também na Holanda, tenha Renascimento também em regiões onde são Germânia, tem Renascimento também na França, você tem a Itália, o grande berço da coisa. Só que lembrando, Itália a gente fala enquanto região. Tá aqui, ó, mapinha da Itália na época. A Itália tem um monte de reinos, ducados, principados que compõe aquilo que a gente conhece hoje como Itália. Vou até ampliar um pouco o mapinha aqui. Você tem no sul o reino de Nápoles, o reino da Sicília, os estados do papado, aqui, ó, isso aqui é tudo do Papa, reino de Roma, Florença, Milão, Savoia, Veneza. Tem um monte de pequenos reinos e eles ficam brigando inteiros entre si. Existe um monte de guerra nesta época entre esses reinos. Por isso que tem um carinha chamado Maquiavel, que está aqui, Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, o grande sonho dele era ver a Itália unificada. Era ver a Itália virar um país como era na época a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha. E ele vai
dedicar grande parte da vida dele a estudar e entender como que um príncipe, no caso de uma monarquia, ou um governante, no caso de uma república, poderia unificar a Itália. O grande sonho de Maquiavel, né? O grande sonho de Maquiavel é ver a Itália unificada. Tá? E ele não consegue, hein? Detalhe interessante, ele vai morrer sem ver isso, porque nós estamos falando do começo do século XVI e a Itália só vai se unificar no século XIX. Quer dizer, muito tempo depois de Maquiavel. Tá? Aqui eu botei um exemplo da edição, né, do Príncipe de Maquiavel. Ele faz um primeiro livro que ele vai usar várias ideias do Renascimento para explicar como que alguém deveria fazer essa unificação da Itália. Ele vai oferecer esse livro para um cara dessa região aqui, ó, que é Florença, tá aqui, ó, essa regiãozinha de laranja aqui, é o Lourenço de Médici, que era um nobre poderosíssimo nessa região, né? E ele oferece o livro para o cara, falou, ó, isso aqui você tem que ler para você entender como é que você vai dominar toda a Itália, e mais do que dominar, uma das coisas que Maquiavel escreve no livro O Príncipe é que o cara que conquista uma região, a maior dificuldade dele não é conquistar uma região. Não é conquistar. Conquistar é fácil, Maquiavel diria. Né? O mais difícil é você manter a região sobre seu domínio. Então, ele vai dar várias dicas dentro do livro O Príncipe, que são dicas para que a pessoa mantivesse o reino. Uma delas está aí na tela. Né? Ele está dizendo assim, ele está jogando xadrez aqui com outro nobre, que é um HQ muito bem feito, muito legal, né? Que ele fala, a injúria deve ser feita de uma vez. Injúria é coisa ruim, violência. Então, percebem na parte de cima aqui do quadrinho, ó, tem um nobre cortando a cabeça de um Zé Mané aqui, né? Então, a injúria, as coisas ruins, devem ser feitas de uma vez, tudo numa patada só. Para que ofenda menos ao paladar, ou seja, para que ela afete menos as pessoas. O benefício, as coisas boas, né? Aos poucos, para que seja bem saboreado. Ou seja, ó, o benefício é outro quadrinho aqui, ó, né? O cara servindo alguma coisa para as pessoas beberem. Então, Maquiavel diz, coisa ruim, faz tudo numa patada só. Coisa boa, vai dando de pouquinho. As pessoas vão ter a impressão de que você é bom, porque, olha, quase não tem coisa ruim acontecendo. Só tem coisa boa. Aí vocês já estão pensando, né? Pô, peraí, né? Os políticos brasileiros leram isso. Claro, os políticos de muitas partes do mundo leram isso. Leram Maquiavel, O Príncipe, e até outros livros que ele escreveu, além do Príncipe, como a Primeira Década de Tito Livre, que é sobre a República. Tá? Qual a ideia básica de Maquiavel? Maquiavel vai dizer que a responsabilidade sobre o que ocorre na Terra não é apenas de Deus. Isso, percebam, gente, é uma ideia do Renascimento. Tá? Essa responsabilidade ela deve ser dividida com o homem. Logo, para Maquiavel, para que um homem tenha êxito, ou seja, para que ele tenha sucesso naquilo que ele realiza, ele precisa ter duas coisas: fortuna e virtude. Maquiavel, então ele vai dizer, ele não é só no Príncipe, ele fala isso em mais de um livro, mas o Príncipe é o principal, tá? O Príncipe é o livro mais lido dele, é um dos livros mais lidos da história da literatura, né? Tem milhões de edições. Ele fala, para que um homem, no caso ele está falando de um príncipe que tem que conquistar uma região, a Itália inteira, e manter essa conquista, que ele fala que é mais difícil manter a conquista do que simplesmente conquistar. Então ele fala, para que um homem tenha êxito, tenha sucesso naquilo que ele realiza, ele precisa ter duas coisas: fortuna
que não é dinheiro, cuidado, tá? Fortuna a gente traduz de maneira bem simples para vocês como oportunidade. Oportunidade é algo dado por Deus. A palavra fortuna aqui está em latim, tá? A língua que se falava no antigo Império Romano. Então, fortuna é oportunidade. A oportunidade quem dá é Deus. E virtude. Virtude é capacidade. Isso é algo criado pelo homem. Não é algo que Deus dá. O ser humano, para poder ter sucesso no que ele faz, ele tem que ter as duas coisas. E aí vem uma coisa interessante. No livro O Príncipe, Maquiavel vai dizer, ele vai citar alguns exemplos de pessoas que não tiveram sucesso. Ou outras, né? Ele está tentando mostrar para o Lourenço de Médici o seguinte, olha, algumas pessoas têm sucesso, outras não. Então, eu vou citar algumas que não tiveram para você perceber que eles erraram. Por exemplo, eu vou voltar aqui no que ele dizia. Ó. Ele fala, né? Ele fala sobre Teseu. Teseu é um príncipe grego da antiguidade. Ele diz o seguinte, Teseu recebeu uma enorme fortuna de Deus. Ele teve tudo para unificar a Grécia antiga, mas ele não teve capacidade. Então, a Grécia Antiga não se unificou. Por outro lado, e aí esse entra até numa aula que eu falei para vocês, ele vai dizer o seguinte, tem um cara na antiguidade, conhecidíssimo também, chamado Alexandre o Grande. Segundo Maquiavel, Alexandre o Grande teve uma capacidade gigante. Ele foi um dos maiores conquistadores da história, se não o maior. Tá? O cara conquistou territórios gigantescos aí, partindo de uma região do norte da Grécia, indo para o Oriente, conquistou a Grécia, indo para o Oriente, ele vai conquistar grande parte do Império Persa, da onde hoje é grande parte do Oriente Médio, até proximidade com a Índia. O cara conquista um território gigante. Quando ele está voltando da conquista, ele morre. Então, o que o Maquiavel vai dizer dele? Claro, Alexandre o Grande está lá na Antiguidade. Tá? Século II antes de Cristo. 2 antes de Cristo. E o Maquiavel está no século XVI. Então, Maquiavel conhece a história de Alexandre o Grande e tudo mais, porque ele foi muito referenciado pelos romanos por ser um grande conquistador. O Maquiavel diz o seguinte, o Alexandre o Grande tinha uma grande capacidade, mas não recebeu de Deus a oportunidade de ser um grande rei. Qual era a ideia que ele passava no livro dele? Né? A ideia de que o Lourenço de Médici, o cara que recebeu o livro foi escrito para ele, olha, você lê isso aqui para você aprender como unificar a Itália e manter a Itália sob seu domínio, porque também não adianta só mandar porrada em cima de todo mundo, unificar a Itália na base da guerra e depois não conseguir manter aquilo no seu domínio. Tem que unificar e ficar com o país unificado. Se você for pegar a história do Renascimento, você vai ver um monte de outras possibilidades de escultores, pintores, músicos. Se você procurar no Google, tem um negócio muito legal que vários museus do mundo estão oferecendo visita virtual de graça. Você pode entrar nesses museus e ficar vasculhando os museus. Então, tem muita coisa do Renascimento na Holanda, na Itália, na França, na região que hoje é a Alemanha, embora exista a Alemanha na época.